Olá, eu me chamo Samara e vamos falar hoje da primeira experiência do orçamento participativo na cidade de Dourados, que fica localizada no estado do Mato Grosso do Sul. Bem, na primeira experiência do orçamento participativo em Dourados, no ano de 2003, mais de 6 mil pessoas participaram das reuniões nos bairros e das plenárias regionais, onde debateram os problemas, definiram as prioridades para a aplicação de recursos e investimentos, elegeram seus delegados regionais e representantes do Conselho do Orçamento Participativo. Cerca de 500 representantes nesse período foram indicados diretamente pelas comunidades como uma forma de fiscalizar a aplicação desses recursos. Bem, o orçamento participativo ele é um processo de diálogo e aprendizagem para a construção de espaços de relação direta e democrática entre a administração municipal e as comunidades no controle de gestão pública, garantindo transparência nos gastos dos recursos públicos e nas decisões sobre políticas públicas. Bem, quanto à confecção da cartilha, ela se tornou um roteiro de funcionamento do orçamento participativo e de como cada cidadão poderia fazer sua parte, procurando no seu bairro e região os locais e datas das reuniões e plenárias que foram divulgadas. Bem, conversando com seus vizinhos e levando suas propostas, demonstrando que a presença dos indivíduos era importante e não poderia ser substituída. Bem, para assegurar os interesses da população, criou-se o Conselho do Orçamento Participativo, como sendo um órgão de participação direta da comunidade e tempo como outras finalidades de planejar, propor, fiscalizar e deliberar sobre a receita e despesas do orçamento do município de Dourados. Esse conselho era composto por 2 suplentes de cada região ou uma conselheira tutelar eleita cada uma das plenárias temáticas. 2 conselheiros e suplentes eleitos em cada um dos distritos e 2 representantes e 2 suplentes indicados pela administração municipal. Também havia um representante e um suplente da coordenação do orçamento participativo e um representante e suplente da Secretaria da Fazenda. O Conselho do Orçamento Participativo atuou em diálogo com os setores da administração, os delegados regionais e a população em geral. Bem, sobre o Conselho, cabe destacar que estes eram tidos como peças-chaves na mediação entre governo e sociedade. Os conselheiros representavam a decisão das comunidades sobre propostas de interesse de todo o município, eram fontes privilegiadas de informações para os delegados e a população em geral, né, já que aqui estava o elo entre os delegados do orçamento participativo e a prefeitura. Bem, no plano de investimentos e de planejamento da aplicação dos recursos do orçamento participativo nas regiões eram estabelecidos de acordo com as prioridades eleitas pela população. Havia um documento que registrava as decisões realizadas pelo Conselho e o conjunto de secretarias da Prefeitura sobre o volume de investimentos para cada área e região. Ele serviu como referência para os conselheiros e delegados acompanharem a aplicação dos recursos. E esse acompanhamento acontecia através de reuniões do Conselho com as secretarias, por meio de reuniões entre os delegados regionais e visitas de acompanhamento da implementação de projetos, obras e serviços, recursos a serem aplicados nas regiões administrativas do orçamento participativo. Vamos agora de um breve histórico da cidade de Dourados. Ao longo de sua história, o município de Dourados ele teve um crescimento desigual. A distribuição da riqueza, o acesso à infraestrutura básica e serviços de qualidade deixaram a maioria da população de fora, o que gerou as diferenças de carências de serviços públicos e de infraestrutura entre bairros e regiões. Essas diferenças e a diversidade cultural e étnica da população exigem que cada realidade seja tratada com suas especificidades para que as necessidades sejam atendidas com igualdade e equidade, onde os critérios sejam iguais para todos, buscando o desenvolvimento integral do município. Com o orçamento participativo, o poder municipal ele se deparou com recursos limitados para atender todas as demandas ao mesmo tempo no orçamento durante o ano. E o que foi necessário definir critérios para a distribuição dos recursos entre as regiões
para atender às prioridades levantadas pela população de cada região, cada bairro. O Conselho do Orçamento Participativo ele analisava a situação de cada região e aplicou os seguintes critérios em cada caso. Cada critério recebeu uma pontuação e a soma dos pontos determinaria o volume de recursos que cada região iria receber. A região ou bairro que possuía maior carência de infraestrutura e serviços era levada em consideração na hora de definir os recursos, ou seja, os serviços deveriam atender onde há maior necessidade. De acordo com o número de habitantes, a região recebia uma pontuação. A maior nota sempre tinha relação direta com a região que fosse mais populosa. Dessa forma, acreditavam garantir o atendimento prioritário para o maior número de habitantes. Se uma região tivesse elegido uma prioridade temática e essa temática fosse definida como prioridade do orçamento participativo do município, teria uma pontuação maior nesse quesito. Bem, todo esse processo se dava por meio de reuniões do orçamento participativo, que se iniciavam sempre com as reuniões preparatórias. Ao chegar no local da reunião preparatória, os moradores maiores de 16 anos eram credenciados e recebiam seu material para participar das discussões e votações. Depois das boas-vindas e das apresentações, uma equipe mobilizadora do orçamento participativo apresentava uma pauta do dia e as regras para o levantamento das prioridades e a eleição de delegados. Em seguida, apresentavam a prestação de contas da prefeitura do ano anterior e abrindo espaço para a manifestação dos moradores presentes para perguntas e esclarecimentos. E assim, seguia-se com a apresentação do orçamento participativo e do plano de investimento para o ano seguinte. Na sequência, a equipe mobilizadora fazia um relato de como foi o desenvolvimento do orçamento participativo do ano passado, com os dados do plano de investimento para o próximo ano, assim como as regras de funcionamento do OP para o ano corrente. Após essas exposições do plano de investimento, a reunião seguia para o levantamento da prioridade. Os moradores se organizavam em grupos para discutir e levantar as principais necessidades da região. Em seguida, cada grupo explanava na plenária o resultado do seu trabalho. Assim, o próximo passo adotado foi sempre a eleição do delegado, um coordenador da mesa. Depois de verificar o número de pessoas cadastradas, anunciavam o número de delegados que poderiam ser eleitos. No caso, era um delegado para cada 10 moradores presentes. Os candidatos que se inscreviam eram apresentados e identificados pelo nome e número, iniciando assim o processo de eleição dos delegados. A equipe mobilizadora registrava todo o processo da reunião e, após a eleição, os delegados encerravam as reuniões. Outra sistematização acontecia com a plenária regional, com um caráter bastante semelhante às reuniões preparatórias no que tange à sua organização. Entretanto, a plenária ela contemplava uma avaliação de como eram realizadas as reuniões preparatórias em cada região, abrindo espaço para comentários e opiniões dos presentes. Se fosse necessário, os conselheiros e delegados de cada região eleitos no ano passado faziam um relato de como se encontravam a implantação dos programas, serviços e obras definidas para a região do plano de investimento. Nessa plenária ocorriam os debates de temáticas levantadas pela população durante as reuniões, em seguida aconteciam os debates e defesa das prioridades entre os moradores, entre cada bairro e entre cada região. Obrigada.